Salve Maria, honra e força. Então, vamos dar início à nossa quarta aula sobre Teologia da Libertação e sobre a KGB. Será que a KGB inventou a Teologia da Libertação? Esse é o título de um artigo do professor Plínio Correia de Oliveira, cuja análise eu vou fazer aqui hoje, sobre alguns aspectos desse artigo que são importantes para a gente poder entender sobre esse movimento revolucionário que é a Teologia da Libertação. No artigo de Plínio Correia de Oliveira, ele cita uma entrevista de um ex-membro do Serviço Secreto da Romênia comunista que fugiu para o Ocidente nos anos 70, Ion Pacepa, que concedeu recente entrevista à Catholic News Agency, na qual descreveu como a KGB, Serviço Secreto e Polícia Política Soviética, teria criado a Teologia da Libertação. Segundo Ion, o movimento nasceu na KGB e tinha um nome inventado pela KGB, que era Teologia da Libertação. E ele conta também nessa entrevista como um general russo, o Khrushchev, infiltrou agentes no Conselho Mundial das Igrejas e por meio desses manobrou um grupo de bispos sul-americanos reunidos em Medellín, na Colômbia, em 1968. Certo? Bem, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que a realidade, como diz Plínio Correia de Oliveira em seu artigo, a realidade é muito mais complexa do que a gente pode pensar. Por quê? Porque a teologia da libertação, esse movimento revolucionário, ele foi fruto de um longo processo histórico no interior de setores da igreja, que foram trabalhados pelo naturalismo, pelo modernismo, pelas filosofias imanentistas modernas, bem como pela influência do protestantismo liberal. Então, nós devemos traçar suas origens desde o século XVIII para cá, e citar também, como fez Plínio Correia de Oliveira, os pontificados dos papas Leão XIII, que nos advertiu muito em suas encíclicas sobre esses movimentos revolucionários, que atuou em 1878 a 1903, e São Pio X, que atuou em 1913 e 1914, e que também adverte sobre o modernismo, né, uma heresia muito, muito grave contra a Igreja Católica. Bom, mas antes de falar sobre modernismo, né, como está no texto do Plínio, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o naturalismo. Né? O naturalismo, ele foi criado por Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele era um filósofo francês, né? E hoje é considerado base filosófica para a educação, né? Para questões, por exemplo, do Estado, né, como a diferença entre a religião pública e a religião, né, tem a religião do homem e a religião pública, né, tem essas duas diferenças. Bem, Rousseau, então, trabalhou a naturalização da religião, tá? Para ele, a religião, ela tinha um propósito, tá? E que chegava a uma atitude verdadeiramente natural, que coincidia com a natureza humana, com a voz da consciência filtrada pela razão social. Tá? Então, as suas linhas fundamentais dessa religião natural excluía todo aspecto sobrenatural, como a divindade de Cristo, os milagres, as profecias, tá? Porque considerava tudo isso nocivo à vida social e ofensiva à lógica. Tá? E ele escreveu isso, inclusive, num capítulo de seu livro, O Emílio, tá? Com o título Profissão de Fé, do Vigário Saboiano, certo? Para quem quiser pesquisar, né? Rousseau, então, distingue entre uma religião do homem e uma religião do cidadão. No que se refere à religião do homem, as verdades a manter são duas, né? A existência de Deus e a imortalidade da alma, ao lado da religião do homem. É preciso depois estabelecer, então, uma profissão de fé puramente civil, da qual cabe ao soberano fixar os artigos, não tanto como dogmas religiosos, e sim como sentimentos de sociabilidade, sem os quais é impossível ser bons cidadãos e súditos fiéis. Não é a igreja, mas o Estado, que é, portanto, o único órgão da salvação individual e coletiva, porque é lugar privilegiado do desenvolvimento integral das potencialidades humanas.
né? Então, aqui nós já estamos falando da questão do Estado laico, né? Então, por isso que o naturalismo é a base do modernismo. Eu considero como a base do modernismo, exatamente por causa dessa questão, né? Bom, o cristianismo como religião que separa o homem do cidadão, né? Com o dogma do pecado original e da salvação sobrenatural, então, a doutrina cristã foi uma das causas da corrupção da vida social, segundo Rousseau, tá? E trouxe para o âmbito do espírito os valores e os vínculos mais profundos entre os homens, enquanto filhos de Deus, e, portanto, irmãos entre si, né? O cristianismo conquistou o conceito de comunidade universal, mas somente em nível espiritual, né? Forçando e impelindo no íntimo as forças dos homens, deixou indefesa a comunidade no plano das relações sociais e terrenas. Sendo ultramundana, tal religião gerou uma sociedade universal que, sendo somente espiritual, abriu as portas a toda forma de tirania e egoísmo. Então, segundo Rousseau, no cristianismo trata-se de uma interioridade que está separada da exterioridade. Tá? Então, a primeira interioridade é lugar de unidade, a segunda, sendo solta e distanciada da primeira, é lugar de prepotência e de toda forma de egoísmo. Tá? Então, à medida que separa a teologia da política, o homem do cidadão, o espaço privado e interior do espaço público, o cristianismo deve ser combatido, porque não contribui para o aperfeiçoamento da vida política. Esta, ao contrário, exige uma religião que fortaleça sua sacralidade e garanta sua estabilidade. Então, Rousseau propôs uma religião pública do Estado, tá? Ele propôs o seguinte, que ao lado da religião do homem, essencializada na existência de Deus e na imortalidade da alma, é preciso pôr uma profissão de fé puramente civil, cujos artigos cabe ao soberano fixar, não como dogmas de religião, mas como sentimentos de sociabilidade, sem os quais é impossível ser bom cidadão e súdito fiel. Então, esses artigos são os mesmos da religião do homem, ou religião natural, acrescidos da santidade do contrato social e das leis, e também de um dogma negativo, a intolerância. Esse dogma negativo implica que é preciso tolerar todas aquelas religiões que, por seu turno, toleram as outras, desde que seus dogmas não contenham nada de contrário aos deveres do cidadão. Mas quem quer que ouse dizer que fora da igreja não há salvação, deve ser expulso do Estado. Com efeito, não é a igreja, e sim o Estado, o único órgão de salvação individual e coletiva, por ser o lugar privilegiado do desenvolvimento integral das potencialidades humanas. Né? Então, Rousseau, que era um estudioso, né, salientou a revolução, e ele queria atuar, terminar e conduzir a concepção de um Estado ético, que engloba todos os valores, né? E tal Estado arrisca ser verdadeiramente totalitário. Então, o naturalismo, proposto por Rousseau, e essa religião do Estado, foi a base da Revolução, né? Dessa revolução que se estendeu do século XVIII até os nossos dias de hoje, com as ações nova-ordianas e com todos esses paradigmas éticos que nós estamos vendo aí, esses novos direitos humanos, né? A Carta da Terra, o ecologismo, tudo isso que nós estamos vendo até agora, esse movimento revolucionário da teologia da libertação, o comunismo, o socialismo, o marxismo, tudo isso tem sua base fundamentada no naturalismo. Né? E o que mais que eu queria passar para vocês assim? Bom, aí a gente entra na questão do modernismo, né? Mas antes de falar sobre modernismo, eu queria falar sobre Leão XIII, que Leão XIII já naquela época, no século XVIII, ele já denunciava
essa conspiração, que era uma conspiração franco-maçônica, que propunha, disse ele, aquilo que tem de seus esforços é a completa destruição de toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs e a substituição por uma outra, adaptada às suas ideias, cujos princípios e leis fundamentais são tiradas do naturalismo. Então isso já era denunciado, né, pelos papas. Tá? E isso fundamentou um outro movimento mais radical ainda, que é o modernismo. Tá? Então, por meio de vários documentos e medidas disciplinares, o Papa São Pio X condenou um conjunto de erros filosóficos, teológicos, morais e sociais que fermentavam há tempos em instituições de ensino eclesiásticas. Tá? A esse conjunto, que ele afirma ser a síntese de todas as heresias, ele deu o nome de modernismo. Então, ele denunciou isso em uma de suas encíclicas, a Pascendi's Dominis Gregis, tá? E nessa encíclica ele diz o seguinte, tá? Que o modernismo ele fundamentalmente naturalista e imanentista, nega o sobrenatural e a transcendência divina e reduz a religião a um mero sentimento sem verdades dogmáticas nem preceitos morais imutáveis. Embora ele foi condenado por São Pio X, né, mesmo assim ele conseguiu se infiltrar, né, com muita força nos meios eclesiásticos e leigos, tá, desde aquela época. E na França, então, na década de 50, surgiu um movimento chamado Nouvelle Théologie. Tá? E esse movimento da Nouvelle Théologie, ele foi condenado pelo Papa Pio XII, por meio da encíclica Humani Generis. Entre os erros condenados está o naturalismo e o evolucionismo místico de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, se vocês querem pesquisar sobre ele é o mentor filosófico, né, da teologia da libertação. Então vocês podem pesquisar sobre ele, da sua vida, né, como ele era, quando vocês colocarem no Google assim, a fraude do homem de Piltdown. Coloquem lá que vocês vão saber quem é esse indivíduo, Teilhard de Chardin, que não tem moral nenhuma para dizer, ou melhor, para identificar Jesus Cristo com a evolução, que foi o que ele fez, né? Tornando assim irrisória qualquer verdade dogmática ou moral ensinada pela igreja. Então, essa corrente, a Nouvelle Théologie, foi conhecida assim porque seus mentores, sobretudo, eles eram franceses, certo? E depois nós temos também um outro aspecto importante também, mas já que no século XX, que foi o modernismo sociopolítico-econômico, né? E sob esse aspecto houve uma fermentação teológica modernista que foi representada no começo então do século XX por Leslon, o sulco de Marx Sanguinet. Esse movimento leigo pregava um igualitarismo socioeconômico radical, tendo por isso sido condenado igualmente por São Pio X, em 1910, através da carta apostólica Notre Charge Apostolique. Essa tendência foi sistematizada mais tarde em termos filosóficos por Jacques Maritain, filósofo francês convertido ao catolicismo, no seu livro Humanismo Integral, em 1936, que o padre Antônio Messineu qualificou de naturalismo integral nas páginas da Civitas Católica. Bom, o seu livro, esse seu livro dele, ele falava muito em Marx, né? Ele, apesar de ser católico, né? Ele tinha uma predileção por Marx, né? Inclusive, ele dizia que Marx tinha uma profunda intuição, né? E que ele garantia que era um fulgor de verdade que percorre toda a obra de Marx. E esse fulgor de verdade é a tese de Marx da alienação imposta pela sociedade capitalista à mão de obra e a desumanização que atinge tanto o proletariado como os proprietários. Ou seja, Maritain aceita a essência do marxismo, que é a luta de classes e o papel redentor do proletariado. E ele diz ser papel dos católicos desenganjarem o fulgor de verdade da doutrina marxista de seu arcabouço filosófico ateu. Porque, diz ele, por maior que fosse a aversão pessoal de Marx pelo cristianismo, essa intuição em si mesma é impregnada dos valores judaico-cristãos. É complicado, né?
Então, vamos para a próxima aula, então. Salve Maria!